É isso aí, né, Peixão? Neste próximo domingo, às 16 horas, lá na Arena Corinthians, né? Arena Neoquímica Arena, o Santos vai enfrentar o Corinthians pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, precisando vencer e levando em consideração que o Santos precisa pelo menos de 19 dos 45 pontos possíveis para poder se livrar do rebaixamento. E aí você vai olhar para mim e falar, tá, mas tem muito campeonato ainda, você tá falando já de rebaixamento, que precisa de 19 pontos? Pois é, precisa de 19. Até este momento a gente tem 6 vitórias, a gente precisa de mais 6, pelo menos mais 6, ou de repente uma combinação aí de resultados, mas a gente precisa de 19 pontos. A gente ainda joga contra o Corinthians, joga 2 vezes contra o São Paulo, vai jogar contra o Palmeiras, vai jogar contra o Cruzeiro, vai jogar contra o Atlético Mineiro, vai jogar... quem mais? Contra Remo, entendeu? Contra Grêmio, contra Internacional. Neste primeiro momento, vamos ter aí o Corinthians fora de casa. No outro final de semana, Internacional fora de casa. 2 jogos aí que são de extrema importância para quem está querendo ficar longe da zona do rebaixamento. A gente sabe muito bem que a Copa do Brasil, a gente pode até vencer na Vila, mas não vai conseguir, né? Dificilmente consegue vencer por 3 gols de diferença. Pode até acontecer da gente vencer, tá jogando dentro da nossa casa e coisa e tal, mas o Santos não vai se classificar. É bem certo que não consegue se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Dia 9, eu tinha falado no vídeo anterior que era terça-feira, mas não é. É quarta-feira, dia 9/9, quarta-feira. E depois dia 16/9, na outra quarta-feira, o Santos vai enfrentar o Atlético Mineiro pela Sul-Americana. Já que a gente não tem mais a Copa do Brasil, até pelo vareio de bola que a gente tomou jogando na casa do adversário, a gente tem que se concentrar no Campeonato Brasileiro, que é para não perder ponto, para conseguir se afastar. E aí... se de repente tiver condição e conseguir, né, jogar lá na arena, jogar dentro da Vila Belmiro, depois jogar lá na arena do Ponto Cego lá em Minas Gerais, na arena MRV lá do Atlético Mineiro. Mas a gente precisa concentrar os esforços no Campeonato Brasileiro. Jogar contra Corinthians agora fora de casa, depois jogar contra o Inter também fora de casa. São 6 pontos aí que o Santos precisa para poder ficar mais longe ainda. E se quiser ser campeão de alguma Copa, né, que no caso seria aí a Copa Sul-Americana, ter tranquilidade para enfrentar os adversários, porque o Atlético Mineiro não vai ser nada fácil, jogando tanto dentro da Vila Belmiro como lá na arena do Ponto Cego lá. Não adianta. Não adianta. A gente precisa, meus amigos, se conscientizar que a briga do Santos é na parte de baixo da tabela. E levando em consideração que nós temos adversários dificílimos pela frente no Campeonato Brasileiro, de que a gente perdeu ponto para Chapecoense, perdeu ponto para times que estão abaixo da gente. Nada mais importa a não ser pontuar fora de casa, porque dentro da Vila a gente não consegue. Tá aí a preparação, o Santos pagou aí o transfer ban, tá com o acerto aí com o Arthur encaminhado, estão se falando aí de mais 2 ou 3 contratações que ninguém sabe quem são ainda, essas contratações, né? Tá aí o negócio. Tá todo mundo ficando meio, como é que fala? Meio alienado com esse negócio de ter pago o transfer ban, com a vinda do Arthur, que a gente não sabe se vai jogar ou não. O cara tá desde abril sem jogar, né? Tem questão de recondicionamento físico, tem questão dele se entrosar com o pessoal. Então, assim, ele não vai estar pronto para essas próximas partidas aí. Ele tem que estar bem preparado, porque ele tem um sério problema de lesões. Só nesse ano de 2026 aconteceram 3 com ele jogando lá no Grêmio. Ficou diversos dias, diversas partidas fora, né, sem conseguir ajudar o Grêmio. Então, não dá para contar com ele, pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. O Santos precisa, o técnico Cuca, armar o time da melhor maneira possível para enfrentar o time do Corinthians, que também faz aí alguns jogos que não ganha. Então, não vai ser fácil não. 19 de 45.
Essa é a pontuação que o Santos precisa para fugir da zona do rebaixamento. Meu nome é Alexandre Souveia Santista, se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo, valeu!